fazer ali no altar, fique à vontade para fazer isso. Pastor Carlos, prazer tê-lo aqui nessa manhã, fique à vontade, tá bom? Prazer é meu. O tempo é teu aí. Obrigado. Glória a Deus. Amém, queridos? A graça e a paz de Jesus. Amém? Quantos estão felizes de estar na igreja, domingo de manhã? Eu estava ali orando, eu falei, pô, Jesus, eu sou tão grato a Ti por estar aqui. As igrejas têm, a maioria das igrejas tem o culto domingo à noite, né? E domingo de manhã podia estar em tantos lugares, mas nós estamos na casa do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Obrigado, pastor Roberto, um querido, sua esposa, pastora Sandra. Isso. E nós já o conhecemos e desde o primeiro dia que nós o conhecemos, nós já o amamos profundamente, né? Um homem de Deus que traz paz ao nosso coração. É tão gostoso ter essa testificação do Espírito de Deus quando a gente conhece um obreiro do reino. Também eu sou muito grato a Deus pelo Michel. O Michel acho que está resolvendo algumas questões, né? E a Jéssica, a esposa dele que está aqui, que são missionários da base da Jocum, em Curitiba, Jocum Uberaba. São a nossa ponte para conhecê-los e são testificação da nossa oração. Michel e Jéssica, nós os conhecemos quando nosso filho Mateus foi estudar na Jocum, alguns anos atrás. E aí nós o conhecemos lá. Na verdade, não tivemos o primeiro contato visual, mas eu conheci um outro missionário que era cantor. E aí, quando eu conheço um cantor bom, eu sempre quero levar na minha igreja. Eu até falei com o menino que estava cantando aqui, o Gabeira. Gabeira era o nome de um cara que é político também? Jornalista? Pronto. Aí eu já falei para ele, vou levar você na minha igreja para você cantar, não é? E aí teve um missionário da Jocum que a gente levou na nossa igreja e o Michel foi fazer bateria. E quando o Michel chegou lá, a gente se encontrou no shopping, eles foram de carro para Chapecó, Santa Catarina, que eu olhei ele, eu falei, eu queria falar contigo, porque na base da Jocum todo mundo com aquela cara de missionário e o Michel com cara de polícia. Não é? Todo mundo tem cara de missionário, né? Aquela cara de piedade, aquela cara de amor pelas almas, né? Tá todo mundo orando com aquela cara de amor pelas almas e o Michel bem assim, ó. Orando assim, ó. Todo mundo orando de olho fechado, chorando. Era o culto de envio dos jovens. Os jovens iam para o campo missionário, era o culto de envio. Todo mundo chorando, se enviando os jovens para as nações, como flechas lançadas às nações. E o Michel assim, ó. Eu falei, pô, esse cara é esquisito, eu queria falar com esse cara. Eu não consegui falar com ele. E era justamente ele que foi tocar bateria quando aquele missionário que é músico foi tocar na nossa igreja. Aí eu falei, cara, você não vai acreditar, mas eu queria muito falar contigo. E você veio tocar bateria. Por que você queria falar comigo? Porque eu te achei esquisito. Te achei diferente, um cara esquisitão. E eu sou da batalha espiritual, e eu gosto de obreiro que tem cara de mal, porque obreiro com cara de mal, endemoniado não entra na igreja, entendeu? Endemoniado é esperto, entendeu? O endemoniado passa na rua, dá uma olhada dos obreiros. Se os obreiros tiverem cara de bonzinho, não entra. Ele entra, se tiver cara de mal, não entra. E aí a gente fez uma amizade daquele dia em diante e fizemos uma aliança no reino de Deus. Eu sou muito feliz pela amizade deles. Eles são bênçãos. Eles reacenderam a chama missionária no nosso coração. Isso é muito importante. Amém? Irmãos, eu trouxe alguns livros ali, eu sou escritor, eu não estou conseguindo viajar mais com tantos títulos de livros, porque é incômodo, pesa, de carro é mais fácil, mas eu trouxe 3 títulos que são, ao meu ver, os mais importantes. O que conta o testemunho da conversão, tanto a minha conversão, eu sou de uma família que não temia a Cristo, sou o primeiro cristão dessa família. Com a graça de Deus eu ganhei minha mãe para Jesus, ganhei meu pai, ganhei minha avó. Minha avó era uma alta sacerdotisa do satanismo, se chamava Diná. Eu até brinco que o mundo tinha mãe Diná, eu tinha avó Diná, é 2 vezes pior. Então, e isso gerou, o meu testemunho de conversão gerou um livro em 2003, e ele é o nosso livro mais vendido, se chama Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos. Ele fala sobre batalha espiritual, fala sobre satanismo. É importante nós sabermos sobre isso. A igreja não pode estar de olhos fechados para a realidade espiritual. Nós lutamos diariamente contra forças que são invisíveis aos nossos olhos. O inimigo não brinca de ser diabo, ele é full time, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Nós temos que saber como lutar. Esse livro está ali atrás com o Mateus. Nós também temos um livro sobre relacionamento, Irai-vos e não pequeis, sobre briga de casal. Eu gosto demais desse livro porque ele não ensina como não brigar, ele ensina como brigar do jeito certo, tá? Porque às vezes não tem um monte de livro que ensina como não brigar, só que aí quando ferve o sangue, você joga os livros tudo no lixo, porque o sangue ferveu. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente faz então para moderar o momento que o sangue ferve? E aí nós criamos uma técnica. Eu, quando jovem, eu fui atleta de uma arte marcial chamada Taekwondo, sou faixa preta aposentado de Taekwondo, e eu usei as técnicas da luta para a discussão do casal, porque
Olha a diferença da briga com a luta. A briga, ela é injusta. Sempre é o mais forte batendo no mais fraco. Briga, pega qualquer objeto, joga no outro, né, pode causar um dano. A luta não, é um combate esportivo. Tem regras, tem tempo do round, tem um juiz que vai moderar essas regras. E a gente começou a aplicar essas regrinhas dentro das nossas discussões. Então, antes nós tínhamos discussões intermináveis. Aí, a partir desse momento, a gente começou, a gente vai discutir esse assunto por meia hora. Quando der meia hora, a gente não concluiu, a gente para, finge que não discutiu, começa amanhã, o segundo round. E esse time que a gente dava, aplacava a ira, e a gente não brigava mais. No dia seguinte, não tinha mais nem vontade de discutir aquele assunto. A gente conseguiu, com regrinhas, e moderando os momentos de discussão. Golpes ilegais. Na luta, tem golpes que você não pode dar. Você não pode botar o dedo no olho do atleta. E aí, casamento tem golpe legal. Não é tipo falar da sogra. Meu, é um golpe legal. Você pode falar de qualquer coisa, você só não pode falar da mãe da sua esposa. Pastor Roberto, eu sou proibido de falar da minha sogra. Porque a Fran fica ofendida, mas a minha sogra, ela é o plano de Deus na minha vida. Ela mora em Cascavel, olha onde que a minha sogra mora. Cascavel, no Paraná. Vê se Deus não é perfeito. Onde ela poderia morar? Mas enfim, aí tem os golpes legais. Esse livrinho é muito legal, fácil de ler, tá bom? Vai estar ali atrás com o mate também. E esse ano nós estamos viajando com o livro médico. Esse é o nosso lançamento. Eu tenho uma série de romances policiais, tipo Sherlock Holmes, detetive, crimes, só que são cristãos esses romances. E esse é o quarto livro dessa série, fala sobre venda de órgãos no mercado negro. A personagem vai estudar medicina nos Estados Unidos e na faculdade ela descobre que tem uma seita satânica que mata alguns estudantes e faz rituais satânicos e vende os órgãos no mercado negro. É um livro muito legal, a gente está bem orgulhoso do trabalho porque ficou um livro muito bom. O contexto, a história, tem irmãos que mandam mensagens para a gente dizendo que terminaram o livro chorando porque tem cenas muito particulares, muito fortes, e ele vai estar ali também. Então, por favor, passe ali. O senhor tem esse aqui? Não tem? O senhor tem esses aqui? Agora o senhor tem todos, então. Eu vou te mandar os outros lá, porque, rapaz, livro pesa demais. No avião é terrível levar. Eu estava em São Paulo semana passada e os irmãos, você trouxe um livro? Eu estava, não trouxe, irmão. Ah, mas eu queria tanto. É pesado demais. Ficar levando caixa de livro. Eu estou velho, estou cansado. Quem está que nem eu, assim, tipo, não quero mais. Só quero que Jesus me chame. Eu estou pedindo para Deus, não quero morrer, irmãos, pelo amor de Deus. Mas eu quero, sabe, eu peço para Deus, Senhor, volta logo. Vocês lembram quando em 2012 teve uma onda que era o fim do mundo? Quem lembra dessa, do calendário Maia? Que 2012, não sei o que, ia ser o fim do mundo. Eu nunca orei tanto na minha vida para que uma teoria da conspiração fosse verdade, porque eu tinha tanta dívida em 2012, que eu falei que se Jesus voltar, ele me salva 2 vezes. Ele salva o meu espírito, ele me leva para a eternidade, e ele me salva das dívidas. E ele não voltou. O que eu trabalhei em 2012, que vocês não têm ideia. Vamos falar então um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre a presença de Deus na nossa vida, e sobre o que Deus tem para nós nessa manhã. Está lá em Marcos, capítulo 4, verso 35. Hoje, nessa manhã, também veio comigo a Fran, minha esposa, que está aqui, e o Mateuzinho, que eu falei várias vezes, mas o meu filho, Mateus, está lá atrás, tá bom? Depois... passem ali, se tiver alguma menina solteira, passe ali, conheça o Mateus. A gente está doido para casar ele com uma menina boa da igreja. E da quadrangular, a gente tem que ser quadrangular. Eu falo, se eu for pregar na Batista, eu falo, tem que ser na Batista, é o marketing. Toda igreja que eu vou, falo, tem que ser na Assembleia, tem que ser assembleana, menina. Um dia vai dar certo, eu tenho fé. Amém? Vamos lá, Marcos 4, verso 35. Deixa eu aproveitar e abrir saco. Todos acharam? Está aqui também. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se,
fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Amém? Só até aqui. Quando eu vejo esse texto é um pouco maior do que a gente está lendo aqui, ele vai ter uma outra saída, mas quando eu vejo esse texto, eu paro para pensar bastante em como nós observamos as coisas desse tempo, com os nossos olhos carnais, e como isso interfere na interpretação daquilo que Deus tem para nós. É natural que a nossa percepção de crise seja aquilo que imediatamente nos aflige, isso é natural. Não é? Você ouve um barulho alto, a primeira coisa que você procura é saber a origem, a fonte desse barulho, de que lado que ele está vindo e o que ele significa. Se é um carro freando, se é alguém que está sofrendo um acidente, se é um maquinário que está estragando. Nós temos uma percepção natural. E essa percepção natural, ela nos confunde, nos atrapalha, quando nós precisamos da percepção espiritual. É óbvio que nós somos seres orgânicos, biológicos, vivemos esse mundo que interage conosco, mas nós estamos o tempo todo sendo atacados por um mundo invisível. O tempo todo. Tem decisões que nós tomamos que são influências do mundo espiritual. Eu vou dizer para vocês que o mundo invisível ele se movimenta muito mais rápido que nós. Ele não é que ele está um passo à nossa frente, porque nós temos Cristo, e Cristo sempre está um passo à nossa frente, graças a Deus por isso. Mas o mundo espiritual, ele tem... o maquinário espiritual funciona com predição, já conhece a gente desde que a gente nasceu. Então os demônios nos observam desde que nós somos criancinhas pequenas, e sabe o que nós fazemos, sabe as nossas manias, os nossos tipos, e acaba prevendo de uma certa forma, como os ciganos não descobrem o futuro, eles preveem o futuro com a ajuda de demônios, e acaba prevendo as coisas, se antecipando a muitas delas. Então quando nós ouvimos a voz do Senhor, e quando nós conseguimos perceber os sinais espirituais, nós passamos a estar um passo à frente do diabo. E eu acho que a igreja precisa ter essa sensibilidade. Nós, como cristãos, precisamos estar sempre um passo à frente do inimigo. É triste quando o cristão está sempre um passo atrás, porque o diabo sempre arranja uma armadilha, o laço passarinheiro, sempre arranja alguma coisa para nos tomar. Aqui é um exemplo clássico disso, tá? Eles estavam muito cansados, Jesus trabalhando muito, pregando, ensinando, visitando, e aí eles pegam o barco de um lado para o outro. Nós temos dois elementos muito claros aqui. Primeiro elemento, os discípulos dele, alguns deles, eram pescadores profissionais. O pescador profissional, ele conhece o mar, aqui é o mar da Galileia, o lago de Genezaré, conhece o mar, conhece os ventos, as monções, conhece o céu. O pescador profissional, ele olha para o céu, ele sabe se vai chover ou não. Não é? Às vezes você não precisa nem ser pescador, você é mais antigo aí, você não tem gente que fala, né? 5 da tarde vai chover. E o cara nem olhou para o celular, ele conhece, ele vive tanto tempo nesse lugar, ele conhece os ventos, ele sabe tudo. O pescador profissional mais ainda. E aqueles discípulos que eram pescadores profissionais, com certeza, não entrariam no barco e não tentariam passar para o outro lado se houvesse pequeno risco de uma tempestade os atingir no meio do lago. Eles não entrariam. Eles esperariam, descansariam ali. Aconteceu outras vezes, não foram. Então, não havia indícios de uma tempestade estava chegando. Isso é um primeiro fato. E o segundo fato, Jesus está dormindo porque está cansado, está na parte traseira do barco, o barco sendo levado pelas ondas, então a parte traseira ela é mais estável, tem menos balanço da água, é mais confortável para ele dormir. O texto fala travesseiro, alguns textos falam sacas, que pode ser de fato que junto com eles havia alguns produtos que estavam sendo levados para o lado de lá, então tinha algumas sacarias, e aí eles arrumaram ali uma espécie de leito, uma caminha para Jesus dormir, e Jesus está descansando. E do nada veio uma tempestade. Essa tempestade, eu vou afirmar com 100% de certeza, ela veio de um fundo espiritual. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Essa tempestade, ela veio com fundo espiritual. Existem coisas que acontecem que têm origem espiritual. O diabo, ele tem força espiritual para alterar coisas naturais. A gente vê na Bíblia várias vezes, os próprios magos de Faraó, quando Moisés colocou a mão no peito e transformou a mão em lepra, eles fizeram o mesmo sinal. Quando Moisés jogou a vara e ela virou uma serpente, eles fizeram o mesmo sinal. Você vai na África, tem feiticeiros que afrontam pastores, chegando na porta da igreja, o pastor pregando na África, o feiticeiro pega um cajado e solta o cajado fica flutuando no ar. E o feiticeiro desafia o pastor na frente da congregação, dizendo: você tem poder? Se Jesus tem poder, faça esse sinal que eu estou fazendo. O diabo manipula
forças naturais através de poderes espirituais. E por que então o diabo faria uma tempestade? Porque obviamente Jesus estava dormindo, e quando nós entendemos que somos 100% dependentes de Cristo, nós entregamos nossa vida a Cristo, a nossa dependência de estar acordado, a nossa dependência de estar saudável, a nossa dependência de estar vivo, tudo está entregue às mãos de Jesus, nós também ficamos carentes quando Jesus está dormindo. No nosso caso hoje, Jesus não dorme, já está sentado à direita de Deus Pai. Mas naquele momento ele estava 100% Deus e 100% homem, e a natureza de 100% homem estava cansada. Então era um momento que o diabo tinha de chance de afundar aquele barco e matar todos eles, inclusive Cristo. Se Cristo morre antes da cruz, o plano de salvação falha. Então nós sabemos que nós temos a Bíblia, nós sabemos o final da história. Nós já temos o spoiler do final desse filme. Porém, naquele momento a história estava sendo construída. Havia uma chance. E quem sabe o diabo não perderia essa chance. Então a gente está vendo aqui uma batalha espiritual. Eu posso traduzir isso para os dias de hoje da seguinte maneira: Deus confia em você. Você que é crente de verdade, Deus confia em você. Tem coisas que Deus vai deixar você decidir. Não por livre-arbítrio, ou por livre agência, se você é calvinista, ou se você é arminiano, não importa a vertente dogmática, mas Deus confia na igreja. Tem coisas que o próprio Deus entrega nas nossas mãos e diz assim: eu confio que você faça. Faz. A gente vê isso na Bíblia também. Quando nós percebemos Moisés tomando decisões que eram as quais Deus não tinha tomado, o próprio profeta Elias tomando decisões das quais Deus não tinha tomado. Elias disse: segundo a minha palavra não chove nessa terra. Ele não falou segundo a palavra de Deus. Então Elias tomou uma decisão e Deus apoiou a decisão de Elias. E aquele era o momento, penso eu, que Jesus falou: eu confio tanto neles, que aconteça o que acontecer, eu posso dormir em paz, porque eles vão saber como reagir. E eles não souberam. Nem sempre estar perto de Deus te faz ser esperto o suficiente para saber reagir. Eu preciso ser mais esperto. Eu preciso usar a minha inteligência espiritual, muito mais, para poder entender o que está acontecendo nesse momento e como eu devo me movimentar. Aí vem a sensação de reagir às tragédias, reagir aos ataques, reagir às afrontas do jeito humano. Começou a chover, e aí vem a lógica. Água, o barco só está flutuando, porque tem mais sustentação do que água dentro do barco. Se entrar mais água do que sustentação, ele afunda. Quando começou a encher de água, os apóstolos ficaram desesperados e começaram a trabalhar, jogando água para fora do barco. Primeira reação que eles têm: quantos pares de mãos nós temos? Provavelmente tinha os 12, mais alguém, não sei. Imagine que tinha só os 12, temos 24 mãos aqui, vamos jogar água para fora. E aí eles olham e veem que tem um dormindo. É Jesus, mas nesse momento ele não é Deus, nesse momento ele não é Jesus, nesse momento do pânico, do desespero, ele só é mais um par de braços fortes para jogar água para fora do barco, porque a mente deles pensava: se nós não tirarmos água do barco mais rápido do que a tempestade joga água para dentro do barco, nós vamos sucumbir. Essa é a fala dos apóstolos. Mestre, não se importa que pereçamos? Mestre, não se importa que nós vamos morrer? Mestre, não se importa que o barco está afundando? Eles não estavam preocupados em analisar se aquele problema era espiritual. Eles não estavam preocupados em falar: você é Deus, Criador dos céus e da terra, faz alguma coisa. Não. A análise deles é a que você faz. O problema acontece se você quer resolver do seu jeito, com as suas forças, com as suas mãos. Eu nunca esqueço uma vez, Francine e eu, fazendo obra missionária, nós tínhamos um Fusca. E Fusca é uma bênção de Deus. Fusca para por qualquer coisa. O Fusca tem a vontade própria. Não tinha um filme chamado Herbie? Que se meu Fusca falasse, isso não é teledramaturgia, isso não é cinema. Isso é um relato profético da existência do tal do Fusca. Quem já teve Fusca sabe o que eu estou falando. Fusca tem vida própria. Fusca faz o que quer. Fusca estaciona onde quer. Você quer estacionar o Fusca aqui, ele morre ali, ó. E ele fala: eu vou ficar aqui. E o nosso Fusca, ele tinha vida própria. Nós fomos uma cidade pregar o evangelho, e na volta o Fusca morreu, parou. E aí eu não sabia o que fazer, e eu não entendo nada de mecânica. Daí eu peguei, abri o capô do Fusca, daí eu entendi porque que ele parou. Não tinha motor. Daí a Fran falou: o motor é atrás. Eu falei: cara, que o Fusca não anda, não tem motor. O irmão que deu o Fusca esqueceu de dar o Fusca com o motor.
E aí eu fiquei olhando ali o motorzinho lá atrás, o motorzinho, tamanho do motorzinho de carrinho de controle remoto. Eu fiquei, meu Deus, como é que faz isso? Eu não sei. Aí eu tirava coisa, colocava coisa, não sei. E não funcionava, batia a chave, não funcionava. Funcionava, e a Francine ficava do meu lado falando, já orou? Já orou? Francine, pelo amor de Deus, não fica me importunando. Eu estou tentando arrumar o Fusca dela, ficava quieta. E aí eu ficava lá mexendo, eu batia nas rodas, eu chacoalhava o Fusca, e ela falava, você já orou? Eu falei, para, Fran, não é tudo oração. Meu, que chata. Ó, não vai ajudar, não atrapalha, fica ali no cantinho, eu estou nervoso. E aí eu mexendo no Fusca, e chegou uma hora que ela falou, sai daqui, dá licença. Ela botou a mão no capô do Fusca e falou assim, Senhor, meu marido não entende nada de Fusca. Porque ela não vai só orar, ela vai humilhar o marido nessa hora. Meu marido não entende nada de mecânica, mas eu entendo de ti, Senhor. Restaura o Fusca, cura o Fusca, faz um milagre no Fusca. Nós temos que ir para casa, está de madrugada, está frio, estamos longe de casa. Nos socorre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aí eu assim, cético, ela disse, bate a chave. Eu pensei, eu juro, se eu bater essa chave, esse Fusca funcionar, eu vou escutar por 1 ano. Eu bati a chave, o Fusca funcionou. Porque a nossa natureza é tentar resolver do nosso jeito. É tentar resolver do nosso jeito. Dá um problema, a gente corre para resolver. Mestre, não se importa que eu morra. Eu estou sentindo dor. O Fusca parou. Meu filho foi embora de casa. Meu marido me abandonou. Minha mulher ficou louca, foi embora de casa. Minha empresa está falindo. O contrato que eu ia fechar, eu não consegui fechar. A licitação que eu ia fazer, eu perdi. Mestre, não se importa. Começa a procurar formas, fórmulas, técnicas, quase que mágicas, para resolver um problema, sendo que Jesus está do seu lado. Só que nesse momento ele está em silêncio, porque ele está confiando que você vai fazer o certo. E você tenta fazer sempre do seu jeito. Meu irmão, primeira lição que eu tiro disso, pare de resolver as coisas do seu jeito. Se fosse bom do seu jeito, você não precisava ter se convertido. Se fosse certo do seu jeito, Deus não tinha falado para você, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Quando Deus confia em você, mas Deus não confia no teu jeito. Deus confia em quem você é para Ele, mas Deus não acredita que do teu jeito vai dar certo. Porque se do teu jeito fosse dar certo, conversão não se chamava conversão, se chamava atualização. Eu era crente, agora eu sou um crente 2.0. Jesus atualizou o meu sistema operacional. Não, conversão eu estava indo para lá porque estava dando tudo errado. Aí eu encontrei Jesus, eu convergi e vim para cá. Eu estava indo para o inferno, agora estou indo para o céu. Eu estou convertido, eu mudei a direção. Entenda, pare de tentar resolver as coisas do seu jeito. Comece a orar mais, dobrar mais o joelho, dizer, Senhor, eu estou desesperado, mas eu confio em Ti. Eu não sei como fazer, mas eu confio em Ti. Talvez eu até saiba como fazer, mas eu entrego a Ti a solução. Eu vou parafrasear isso, essa não é a mesma cena, mas parece quando os meninos estavam no barco, e Jesus estava orando no monte, e de repente outra tempestade, e o barco começou a afundar, eles estavam desesperados, e Jesus veio correndo, andando sobre as águas, lembram dessa? Tá? E Pedro veio, viu um vulto, achou que era um fantasma, e todo mundo desesperado, e ele falou, é um fantasma, aí Jesus grita lá do meio do mar, não Pedro, sou eu, sou Jesus. Aí Pedro fala, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus fala, vem Pedro. E aí Pedro tem que confiar em pisar numa água mole, que afunda. Pedro nadador profissional, porque é pescador, filho de pescador, neto de pescador. Quantas vezes Pedro pisou fora do barco e afundou? Todas as vezes. Ele sabia que se ele pisasse afundaria, mas ele teve que ir, e ele foi, e caminhou, e viveu o milagre. Mas aí chega um momento que ele começa a ver as ondas se agitando, e talvez o coração dele fica temeroso, e ele afunda, e aí vê o grande detalhe de você não querer resolver as coisas do seu jeito. Pedro já havia aprendido essa lição, ele não bateu os braços, ele não tentou nadar de volta para o barco, ele simplesmente levantou as mãos e disse, Senhor, me ajuda. Pedro podia voltar nadando? Podia, ele sabia nadar. Pedro poderia resolver aquela situação do jeito dele? Poderia. Ele confiaria em voltar nadando? Confiaria. Ele conseguiria chegar no barco? Conseguiria. Daria certo? Daria. Por que ele não fez? Porque Pedro entendeu que mesmo quando você consegue resolver, se Jesus está na sua vida, deixa Ele resolver por você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu irmão, a gente não
entregou a nossa vida para Jesus, para a gente fazer Jesus de melhor amigo. A gente não entregou a nossa vida para Jesus para fazer Jesus ser nosso companheiro. A gente não entregou a nossa vida para Jesus para nós sermos seguidores de Jesus, colocar no Instagram, follow Jesus. Nós entregamos nossa vida para Jesus para que Ele seja o nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Autor da vida, o Senhor da minha existência, a quem eu vivo todos os dias, a quem eu acordo, os meus olhos abrem para adorá-lo, meus lábios se movem para adorá-lo, meu espírito se agita quando eu estou em adoração ao Senhor. Nós entregamos nossa vida para Jesus, para que Ele seja supremo Senhor das nossas vidas, não é para Ele ser um coadjuvante na nossa vida, não é para que a gente tome decisões múltiplas, e algumas nós pensamos, é um bom negócio passar isso para Jesus. Eu já tentei tudo na vida, eu já fui no médico, não deu certo, eu fui na macumba, não deu certo, eu fui no João de Deus, não deu certo, então eu vou procurar a igreja dos crentes, porque minha última opção é o tal de Jesus. Não! Ele tem que ser a nossa primeira opção, e talvez tenha que ser a nossa única opção, mesmo que eu saiba nadar de volta, mesmo que eu fique mais rápido e jogue mais água fora do barco, eu quero que Jesus seja a minha primeira opção, porque eu quero dar glórias a Ele, por tudo que acontece na minha vida. Eu quero acordar dando glórias ao Senhor, porque eu acordei. Eu quero ir dormir dando glórias ao Senhor, porque eu tenho uma boa cama para dormir. Eu quero dar glórias ao Senhor 24 horas por dia, porque a tudo Ele tem o direito de ser adorado e glorificado. Você pode glorificá-lo nessa manhã? Aí eles acordam Jesus se levanta, sonolento. Eu fico pensando que você só consegue dormir no meio de uma tempestade se você sabe como que resolve o problema. Todo aquele que está em paz no meio do caos sabe algo que você não sabe. Parou para pensar? Eu vi um vídeo na internet, o cara é campeão mundial de boxe, cruzador, é o mais rápido, abaixo do peso pesado, meio pesado, tem o cruzador. Campeão mundial de boxe, é um cubano radicado nos Estados Unidos. E aí ele foi num jogo de beisebol, e um cara estava bêbado, fazendo arruaça, e o cara meio que mexeu com ele, mexeu com um amigo dele, alguma coisa assim. Aí o corte do vídeo, é esse boxeador, campeão mundial, ele nocauteou todos os adversários dele. Você entende o peso da mão desse cara, a velocidade, a precisão, a acuracidade. Se tem alguém nesse planeta Terra hoje, que consegue acertar um soco no queixo de qualquer um e desmaiar o cara, é aquele cara. Aí tem um corte do vídeo, ele parado assim na arquibancada, e o outro camarada, um negrão forte, a beça, grande, num degrau acima dele, falando de cima para baixo, todo arrogante, gritando com ele, e ele parado assim, olhando, sorrindo, tem um leve sorriso no lábio dele, e o cara, e ele bem assim, ó. O cara que está afrontando ele não faz ideia quem ele é, e ele deve estar pensando, ai meu Deus, eu só dou um, eu só preciso de um, ó se eu quisesse. Sabe quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Quem fala, ó se eu quisesse. Você só consegue dormir no meio do caos, quando você sabe solucionar o problema. Se tinham 12 homens desesperados e um estava dormindo, é porque esse um tem um segredo que você não tem. Esse um sabe uma coisa que você não sabe. Esse um tem uma comunhão que você não tem. Esse um consegue fazer uma coisa que você não consegue fazer. Esse um sabe resolver o que você não consegue resolver. Anda com Jesus, meu irmão, porque Ele é esse um que tem um segredo que você não tem. Quando eu vejo todo mundo desesperado e vejo um cara tranquilo, eu falo, esse cara tem algo que eu não tenho. Esse cara sabe algo que eu não sei. Ele consegue resolver. Gente, isso aqui é técnica de tragédia, de caos. Está todo mundo desesperado, aconteceu uma tragédia, deu um acidente, você olha para quem está calmo. Olha para quem está calmo. Tem um cara calmo, você fala, por que você está calmo? Ele fala, não, porque eu sou paramédico. E ele sabe quem está de fato precisando de socorro ou não. A gente pedala, hoje menos, mas eu pedalo um pouco mais. Esse ano foi o inverno lá no sul para nós, foi muito frio. E aí a gente pedalou uma vez e um cara tomou um tombo e se arrebentou inteiro. Nós estávamos uns 8 ou 10 ciclistas. E no grupo tinha um paramédico. E aí o cara se arrebentou estava todo arrebentado, meio desmaiado, meio acordado, estava falando coisa com coisa. E todos nós, os outros 9, desesperados, tentando pegar sinal de celular para ligar para a ambulância, para não sei quem. E o médico chegou, parou, olhou, só olhou. Aí pegou uma água, tomou uma água. Eu falei, doutor, o cara está morrendo. Ele falou assim, não está.
Falei, você não vai fazer nada? Ele falou, não tem nada que a gente possa fazer, a gente só tem que remover ele daqui. Falei, mas você não consegue falar com ele? E o médico, não adianta. Tá bom, eu achei frio, eu achei desumano, mas ele é o doutor. Quem sou eu para julgar? Ele sabe algo que eu não sei. Queridos, Jesus levantou, não falou com eles. E Jesus fez uma coisa que eu aprendi a fazer a partir do dia em que eu entendi esse texto. Jesus não repreendeu o mar. E aqui está o grande lance. Contra quem os discípulos estavam lutando naquele final de dia? Contra o mar. O mar se tornou uma grande maldição para eles naquele momento. Mas o mar sempre foi uma bênção. O mar era o caminho mais curto de um lado ao outro do lago. O mar era a fonte de renda da maioria deles, que eram pescadores. O mar era a fonte de alimento da maioria deles, que se alimentavam dos peixes. O mar fazia com que os negócios acontecessem ao redor da sua margem. Os barcos mercantes passavam por ali. O mar sempre foi uma grande bênção para eles. Mas naquele momento, o mar era uma grande maldição. O mar era o único responsável pela ruína e pela morte deles. Então eles estavam lutando contra uma circunstância em algo que de fato é uma grande bênção. É tipo briga de casamento. Às vezes você está brigando com o marido, com a esposa, e você fica assim, ai, maldito dia que eu casei. Meu Deus do céu, bem que o meu amigo falou que essa mulher é louca. Eu tinha que ter ouvido meus amigos. Nunca ouço seus amigos, vai por mim. Entendeu? E você fica, o teu casamento é uma bênção, a mulher salvou sua vida, você seria um Zé Ninguém sem essa mulher. Mas nesse momento, o relacionamento é um problema. Nesse momento. Se você olhar para o todo, 99% esse relacionamento é uma bênção. Mas nesse momento esse relacionamento é um problema. Nesse momento esse relacionamento quer te matar. Nesse momento esse relacionamento quer destruir tudo que você construiu. Nesse momento. Mas em todo tempo ele é uma bênção. O teu emprego, o meu chefe me persegue, eu não ganho tanto, eu deveria ganhar. Essa empresa é uma maldição na minha vida. Ei, essa empresa é uma bênção para você, mas nesse momento mudou um chefe de setor que está te perseguindo. Nesse momento, a empresa não deu o aumento salarial que você esperava, que você merecia, mas ela é uma bênção. O problema é que nós lutamos com inimigos errados, inimigos circunstanciais. O mar não é o inimigo deles, o mar é a maior bênção que Deus deu para eles. Não lute contra aquilo que Deus te deu. O problema nunca foi o mar. O problema foi o que estava depois do mar. Mas o mar não era o problema. O mar era uma bênção. E era um problema circunstancial que estava ocasionando naquele momento no mar. Pode ser um problema circunstancial na tua saúde. Pode ser um problema circunstancial no seu casamento. Pode ser um problema circunstancial no seu ministério. Quanta gente sai de igreja porque arranjou um problema no ministério. Porque não foi reconhecido. Quem sai de igreja porque não foi reconhecido? Porque nunca entendeu o que é ser servo de Jesus. Vamos começar por aqui. Eu saí da igreja porque não reconheceram o meu valor. Você tem valor, irmão? Qual que é o teu preço? Fala pra gente. A gente quer saber. Quanto você custa? Já que você não reconhecer o teu valor. Problema. Mas não é a igreja. É alguma coisa que aconteceu. Jesus levantou e Jesus não disse, mar, fica quieto. Mar, cala a boca, raios, trovões, nada disso. Olha o que o texto diz. Ele, verso 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se. O problema é quando você repreende o mar. O mar não é o problema é o que está agitando o mar. Teu casamento não é um problema, é o que está agitando teu casamento. Tua saúde não é um problema, é o que está agitando a tua saúde. Teu emprego não é um problema, é o que está agitando o teu emprego. Teu ministério não é um problema, querido, é o que está agitando o seu ministério. O mar é visível, o vento é invisível, a guerra é invisível. Nós estamos acostumados, aprendemos a repreender o que nós vemos, a repreender o fusquinha mal-humorado, a repreender o mar agitado, mas nós precisamos dar ordens no mundo invisível. No mundo espiritual. Jesus não deu ordem para o mar. Jesus deu ordem para o vento. Porque alguém enviou aquela tempestade de vento. Lembra do texto? Ora, verso 37. Levantou-se um grande temporal de vento. Não era um temporal de chuva natural, que seria fácil dos discípulos que são pescadores identificar previamente. Era um temporal de vento. De onde veio esse vento? Esse vento foi enviado de um outro lugar, de uma outra província, para impedi-los de chegarem lá. Esse vento é espiritual, é mandado por demônios, para travar, para assustar, para fazê-los recuar. Entenda, quando você está andando num shopping,
e você vê um tapume numa loja, e você vê assim, breve aqui uma grande novidade, você tem uma informação, você sabe que vai abrir alguma coisa ali, mas não tem logomarca, não tem nome de nada. Você sabe o que vai ter lá dentro? Não. Você sabe, a tua informação é, vai ter algo, estão construindo, estão fazendo, logo vão inaugurar, o que vai ser? Não sei. Essa é a tua informação. Assim é no mundo espiritual para o demônio. O demônio vê Deus produzindo algo para o teu futuro. Ele não consegue saber, porque o demônio não sabe o teu futuro, mas ele consegue saber que Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está planejando algo para o teu futuro. Deus está criando as fundações. Uma vez a gente morava num prédio lá em Chapecó. Nós moramos em Chapecó, Santa Catarina, mas nós somos os três, somos paranaenses. E a gente morava num prédio e de repente um terreno baldio na frente assim, começou a fazer umas fundações. Aí eu vi os caras furando, e fazendo furado. Eu não sou engenheiro, não entendo nada de construção civil, mas eu falei para a Francine, em alguns anos nós vamos perder essa luz do sol da tarde aqui, Francine. Ela falou, por quê? Porque vão levantar um prédio aqui de uns 30 andares na frente da nossa casa. Como é que você sabe? Você não é engenheiro. Olha o tamanho das sapatas que os caras estão fazendo. Ninguém faz uma sapata dessa para construir uma casa. Eu não sou engenheiro. Mas só de ver o tamanho da sapata, o tamanho da fundação, tanto de concreto, eu falei, vão levantar um prédio, que de fato levantaram. O diabo, ele não precisa ver o prédio pronto, quando ele vê o que Deus está fazendo, a fundação, a estrutura, ele já fala, eita, os planos do Senhor para a vida dele são muito grandes, olha a estrutura que Deus está fazendo hoje. Deus nos treina o tempo todo. Deus te faz passar uns perrengues para ver se você vai suportar as coisas grandes que virão lá na frente. Deus te faz vencer uma discussão, porque tem coisas muito maiores. Deus está te fazendo ter inteligência emocional, Deus está te fazendo ter inteligência espiritual, Deus está te treinando para ter inteligência financeira, Deus está te treinando fidelidade, Deus está te treinando em todos os aspectos, porque lá na frente tem um plano muito grande. Aí o diabo vê o plano, o que ele quer fazer? Te impedir de chegar lá. Então ele começa a soprar o vento da tua vida, para te desencorajar, para você dizer, nossa, quanto mais eu sou fiel, mais coisa ruim acontece, quanto mais eu vou ao culto, pior a minha vida está, e você começa a ficar desencorajado, porque você está de fato do lado de Jesus, mas a tempestade bate e quer te afundar. Suporte, pare de lutar contra o mar, e comece a lutar contra o vento. Teu casamento é uma bênção, irmão, você tem que repreender o que está soprando sobre ele. Quando eu tenho um colega que brigava muito com a esposa, ele leu o nosso livro, Irai-vos e não pequeis, e ele aprendeu algo incrível. A mulher falava assim, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E um dia ele falou para ela, você não me odeia. Ela falou, eu te odeio. Você não me odeia? Ela falou, por que eu não te odeio? Porque você casou comigo. Tu não é maluca, tu é maluca. Ela falou, não. Então, como é que você casou com um homem que você odeia? Aí ela parou e falou assim, né? Você não me odeia? Quem me odeia é Satanás, que está usando a tua boca, você está com raiva, você está desestabilizado emocionalmente, aí você está emprestando os teus lábios para o diabo, e o diabo está me dando um recado, o diabo está dizendo, eu te odeio, porque você casou com essa mulher e você é fiel a ela, eu te odeio, porque você teve chance de trair, mas não traiu, eu te odeio. O que está acontecendo é que o diabo está mandando um recado para mim, todas as vezes que você disser que você me odeia, eu estou entendendo, que eu preciso continuar fiel, porque é um recado que Satanás está me dando. Essa mulher desabou de chorar, e ela disse, é verdade. Não lute contra o mar, lute contra o que é invisível, contra o vento. Vire a página da sua Bíblia, vá para o capítulo 5 de Marcos, verso 1. Marcos 5, 1. Vamos saber de onde veio o vento. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Ele era um demônio, uma legião de demônios, livre. Ninguém conseguia amarrar esse demônio. Ninguém conseguia prender. Ninguém conseguia vencer. Ele era senhor daquela terra. Ele era territorialista. Ele dominava as mentes das pessoas. Ele não queria, ele queria qualquer coisa, menos Jesus ali. Quando vocês são pastores, vocês sabem. Às vezes você vai numa casa de alguém, de crentes, que tem um parente que não é crente. Aí o parente fica incomodado. Ele anda no quarto para a sala. Ele não vem na cozinha que você está. Ele fica batendo porta. Ele entra no banheiro, bate a porta. Aí a dona da casa, toda desconcertada, ela fala, pastor, desculpa o mau jeito, é que o meu irmão mora aqui com a gente, e ele não é crente. Aí você vê, andando. Por que ele está assim? Porque ele quer qualquer um. Pode mandar um bandido lá, ele está feliz. Pode mandar um drogado, ele está feliz. Ele só não quer Jesus ali.
O demônio quer qualquer coisa perto dele, menos Jesus. Você é luz, você incomoda as trevas. Quando você chega nas trevas, você incomoda, você ofusca a visão das trevas. As trevas ficam doidas. E foi o que aconteceu. Esse homem era um espírito livre, um demônio livre sobre aquele povo, opressor, subjugando aquela raça, aquela gente. Mas quando Jesus desembarcou, esse homem, possuído por espírito imundo, ele veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes despedaçadas. Irmãos, nós estamos falando de ferro fundido. Século I, não era correntinha de vasinho de samambaia que você tem hoje em dia, que você compra lá no chinês, lá que você faz assim e arrebenta. Era ferro fundido, não se arrebenta. E ninguém conseguia dominá-lo. Dominá-lo é exercer poder sobre si. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Outro evangelista diz que ele andava nu, uivando e assustando toda a gente. Verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em Mateus capítulo 8, verso 29, ele diz assim: eis que os demônios gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Lembra que eu falei no começo que quem não tem essa sensibilidade está sempre um passo atrás do diabo? O diabo está sempre um passo à frente. Aqui Jesus estava um passo à frente dele. Jesus chegou antes do tempo. O diabo tinha planejado: Jesus vem para cá semana que vem. Jesus falou: eu vou hoje. Não, Jesus vem amanhã à noite, eu vou agora de manhã. Não, Jesus vai vir de carro costeando o lago, eu vou pelo meio do lago de barco. Jesus está sempre um passo à frente de Satanás. E nós como igreja precisamos estar colados com o Senhor. É a única chance que nós temos de vitória, é estar colado com Jesus, com sensibilidade e visão espiritual. Voltando para Marcos, verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou. Irmãos, entenda, eu não sei aqui, a Bíblia não fala a ordem de descida do barco para a praia. A Bíblia não fala. Mas eu posso imaginar que Jesus foi um dos últimos, porque ele estava no fundo do barco, ele estava na popa. Ele estava dormindo lá na popa. Então, primeiro desceu ali o barqueiro, que amarrou o barco, desceram alguns apóstolos, sempre os apóstolos um pouco mais proativos, desceram na frente para segurar o barco para o mestre descer, para servir ao mestre. Alguém ficou ali parado com o braço estendido, para o mestre segurar no braço e descer com mais segurança. Então, desceram primeiro outras pessoas, mas esse demônio não se prostrou para nenhum deles. Esse demônio se prostrou para Jesus. E a minha experiência, a tua experiência com batalha espiritual diz que o demônio só se prostra para aquele que o venceu. Você vai numa igreja e dá uma ordem para o demônio se ajoelha na tua frente, porque você em nome de Jesus deu uma ordem a ele foi vencido pelo nome de Jesus, e ele se prostrou. Por que esse demônio veio correndo, não se prostrou para Pedro, não se prostrou para João? Por que ele correu e se prostrou para Jesus? Porque lá no meio do mar, Jesus acordou de um sono reparador, olhou para o vento. Nós vemos o texto como vento, mas Jesus estava vendo os demônios que o gadareno havia enviado. A legião estava voando por cima do mar, querendo impedir Jesus de chegar naquela província, querendo impedir o avanço da igreja, querendo impedir que você realize os planos de Deus, querendo impedir que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida. Aquela tempestade veio para acabar com a tua fé, para impedir você de avançar. Foi isso que Jesus viu, quando ele repreendeu o vento, quando ele repreendeu o invisível, ele repreendeu os demônios que estavam sobre o gadareno. E aí quando ele chegou em Gadara, esse homem outrora endemoniado, veio e se prostrou, porque agora aqueles demônios estavam vencidos pela presença poderosa de Jesus. É isso que nós temos que viver, irmãos. Esse é o evangelho verdadeiro. Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. É isso que nós temos que ser como igreja. Você está aqui na igreja, irmão, mas talvez quando você chegar na sua casa hoje, você volta para aquele círculo vicioso de um parente ímpio, de um problema estrutural da família, uma família disfuncional, de um problema financeiro, de alguém doente, sofredor, de um relacionamento destruído, de um filho desviado, de alguém entregado às drogas, à bebida, ao vício do cigarro. Talvez a tua vida tenha sido essa.
Igreja, volta para uma vida real, triste, sofredora, pobre, sofrendo financeiramente, sofrendo na saúde. Aí vem no domingo e você fica pensando, Senhor, quando será o dia que o Senhor vai me visitar? Quando será o dia que o Senhor vai me abençoar? Deixa eu falar um negócio para você. Nós podemos hoje, nessa manhã, repreender o vento. Nós podemos nessa manhã orar e repreender todos os demônios que estão em Gadara, que estão na sua casa, no seu bairro, na sua empresa, na sua cidade, na sua saúde, no seu parente. Nós podemos aqui nessa igreja, nessa manhã, repreender todos os demônios, para que quando você chegar em casa, esses demônios já estejam prostrados, de joelho, vencidos, pelo poder do nome de Jesus, amém? Vamos orar, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar em nome do Senhor Jesus. Se os meninos do Ministério de Louvor quiserem vir aqui me ajudar com uma adoração, com algo, eu quero... A mensagem fez sentido para você? Fez sentido? Fez sentido?